Beleza, então, senhores, continuando nossas videoaulas, eu volto aqui com mais um mapinha mental, dessa vez sobre os ácidos nucleicos, tá? E vou mais uma vez tentar ser o máximo objetivo possível. Mesmo esse aqui eu acreditando que vai demorar um pouquinho mais, porque é um conteúdo que a gente não viu ainda. Os ácidos nucleicos, senhores, recebem esse nome pelo seu caráter ácido e pela sua localização. Eles são encontrados geralmente no núcleo das células. Então, por isso que eles acabam recebendo esse nome de ácidos nucleicos. Também podem ser conhecidos como material genético. É o nosso material genético. A gente vai ver aqui, então, primeiro, quais são os dois tipos de ácidos nucleicos que temos. Nós temos quais? Temos o ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA. Ele é encontrado somente no núcleo das células. E eu tenho o ácido ribonucleico, que é o RNA. Esse RNA ele é encontrado tanto no núcleo das células como espalhado pelo citoplasma. A gente vai ver que tem uma exceçãozinha aqui também do DNA. Normalmente, o correto falar é que ele é encontrado no núcleo, mas não é somente não, tá? A gente vai ver mais para frente uma exceção. Mas guardem que no geral ele é localizado dentro do núcleo. O ácido ribonucleico, que é o RNA, é tanto dentro do núcleo quanto fora dele, espalhado lá no citoplasma. A gente vai ver aqui também algumas funções sobre os ácidos nucleicos. Algumas informações, na verdade. São moléculas orgânicas, pertencem lá ao grupo das vitaminas, proteínas, lipídios, por aí vai. Os ácidos nucleicos são polímeros. O que é um polímero? Lembra do que eu falei? Polímeros são estruturas formadas por várias unidades. Eu até dei o exemplo do trem, quando a gente viu proteínas. As proteínas eram um tipo de polímero. E os polímeros, como eu falei, são estruturas formadas por várias unidades. Essas unidades a gente chama de monômeros. Então, os ácidos nucleicos são exemplos de polímeros, porque são formados por várias unidades, beleza? Que unidades são essas? E a gente vai ver aqui, ó. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, beleza? Então aqui os nucleotídeos seriam os monômeros, são as unidades que formam os ácidos nucleicos. Esses nucleotídeos, eles vão ser formados por três elementos, três grupos. Ele vai ser formado por uma pentose, que a gente já estudou sobre isso, é um tipo de carboidrato. É formado por um fosfato, beleza? E é formado por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 4 tipos, beleza? Na verdade, a gente tem 5 tipos de bases nitrogenadas, falando assim no geral, mas no DNA eu só encontro 4 e no RNA eu só encontro 4, tá ok? Beleza. Continuando, a gente vai ver aqui as funções dos ácidos nucleicos. Quais são as funções? Ele está relacionado à síntese de proteínas. As proteínas são produzidas de acordo com a informação que os ácidos nucleicos passam para ela. Beleza? É como se a receita de qual proteína vai ser feita, da proteína que vai ser feita, estivesse no ácido nucleico. É assim que funciona. E também tem a função de armazenar e transmitir informações hereditárias. Por isso que a gente chama de material genético. A gente vai ver aqui algumas diferenças que são muito importantes que os senhores saibam sobre o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. É importante saber quais são as principais diferenças entre eles dois. Primeiro, o ácido desoxirribonucleico ele é formado por uma dupla fita de DNA. O ácido ribonucleico ele é formado só por uma fita. Beleza? Então essa é uma das diferenças. A outra diferença é que os senhores lembram, né? Falei que o DNA aqui ele vai ter 4 bases nitrogenadas e o RNA também vai ter 4 bases nitrogenadas. Tem uma diferencinha aqui. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Seria a adenina, timina, citosina, guanina e uracila. No ácido desoxirribonucleico DNA, eu vou ter 4 dessas 5. Quais são as 4? Eu tenho adenina, timina, citosina e guanina. No ácido ribonucleico,
eu também tenho 4 dessas 5, só que não vão ser as mesmas. Eu tenho adenina, eu tenho uracila, citosina e guanina. Ou seja, no ácido desoxirribonucleico eu tenho adenina, citosina e guanina e timina. No ácido ribonucleico eu tenho adenina, uracila, citosina e guanina. No próximo vídeo a gente vai estar vendo quais são as outras diferenças entre esses dois ácidos nucleicos. Tá ok? Senhores, continuando aqui com as principais diferenças entre ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e ácido ribonucleico, que é o RNA, a gente já viu lá a primeira, que é normalmente o DNA ele é formado por duas fitas, né, de polinucleotídeos. O que quer dizer isso? Uma fita com vários nucleotídeos juntos. E o ácido ribonucleico normalmente é formado por uma única fita de polinucleotídeos. A gente viu que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, correto? E esses nucleotídeos a gente viu que ele vai ser formado por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Uma das diferenças que a gente viu é com relação às bases nitrogenadas também, né? A gente vê que essas três aqui, ó, adenina, citosina e guanina, as três são encontradas nos dois ácidos nucleicos. A diferença é que a timina eu encontro só no DNA e a uracila eu encontro no RNA, beleza? Essas bases nitrogenadas elas podem ser classificadas em dois grupos. Adenina e guanina vão ser classificados como bases púricas ou purinas. E as outras três, timina, uracila e citosina, são classificados como bases pirimídicas ou pirimidinas. Outra diferença é com relação à pentose. Lembra que o nucleotídeo aqui é formado por pentose, mas aí eu tenho dois tipos de pentose. O nucleotídeo que forma o DNA, a pentose dele vai ser a desoxirribose. E o nome já é bem sugestivo, né? Bem semelhante. O nucleotídeo que forma o ácido ribonucleico, a pentose dele vai ser a ribose. Também é bem semelhante o nome, então já fica bem tranquilo de guardar. Senhores, continuando aqui, eu tenho algumas imagens de um livro que vai nos auxiliar muito aqui a compreender. Aqui eu tenho um nucleotídeo, como ele é. Lembrar que ele é formado por um fosfato, uma pentose, nesse caso aqui é uma ribose, né? Então a gente está falando do nucleotídeo de um RNA e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, pode ser a timina, a citosina, enfim. No caso aqui, como é um nucleotídeo de um RNA, aqui a gente poderia ter a adenina, poderíamos ter a uracila, a citosina ou a guanina. Qualquer uma dessas aqui, a gente continuaria tendo um nucleotídeo de um RNA. Aí aqui vai ter várias, as fórmulas químicas aí, né, das bases nitrogenadas, do grupo fosfato, ok? Das pentoses, né, ribose, desoxirribose. A gente tem aqui imagens aqui tridimensionais do DNA. Aqui é como a gente está acostumado a ver sempre nas televisões, que é uma representação gráfica um pouco mais realista, e essa aqui é como realmente é. Vocês vão reparar que o DNA são duas fitas. Vou circular aqui uma fita. Essa aqui seria uma fita. Vocês vão ver que, como eu falei para vocês, é uma fita polinucleotídica. Tem um nucleotídeo aqui, ó, fosfato, uma pentose, que aqui é a D de desoxirribose, e uma base nitrogenada. Vocês vão reparar que o nucleotídeo, os nucleotídeos da mesma fita, eles sempre vão se ligar aqui, ó, entre a pentose de um nucleotídeo e o fosfato do outro nucleotídeo. Olha aqui o outro nucleotídeo, ó. Sempre vai ocorrer a ligação dessa forma, entre os nucleotídeos da mesma fita. E os nucleotídeos dessa fita com o da outra fita. Como que ocorre a ligação? Aqui é o nucleotídeo da outra fita. A ligação entre nucleotídeos de fitas diferentes ocorre através da ligação entre suas bases nitrogenadas. E sempre vai obedecer essa regra aqui, ó. Guanina sempre vai se ligar à citosina, timina sempre vai se ligar à adenina.
A ligação que ocorre entre nucleotídeos da mesma fita, essa ligaçãozinha aqui, ó, eu chamo de fosfodiéster. A ligação que ocorre entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos diferentes, de fitas diferentes, é a ligação por pontes de hidrogênio. Entre guanina e citosina ocorre 3 ligações de ponte de hidrogênio. Entre adenina e timina ocorre 2 ligações de ponte de hidrogênio. Senhores, espero que tenha sido bastante esclarecedor. Qualquer dúvida eu estarei à disposição dos senhores para estar tirando, então podem chamar lá no WhatsApp. E assim que eu tiver com a atividade pronta, eu vou estar informando também lá no grupo. Tá ok? Então, no mais, tenham bons estudos e se cuidem aí, nesse período tão turbulento, né?